Olá, está começando mais um Tribuna Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. Nesta edição, traz como tema o direito internacional e o controle de convencionalidade. Para falar sobre isso, estou aqui com o professor e mestre em Direito, Luciano Meneghetti. Boa tarde, professor. Boa tarde, Bianca. Seja muito bem-vindo, professor Luciano. Muito obrigado, Bianca. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema do controle de convencionalidade. E, professor, em que consiste exatamente o direito internacional? Veja, o direito internacional, em síntese, ele consiste na disciplina jurídica da sociedade internacional, das relações internacionais que são entabuladas entre os países, entre os estados soberanos e até mesmo entre os estados e outros sujeitos do direito internacional, Conjunto de regras e princípios que vai reger essa relação, essa atuação desses sujeitos internacionais. E, professor, qual que é a relação entre o direito internacional e o controle de convencionalidade? O direito internacional, como eu disse, sendo a disciplina jurídica da sociedade internacional, ele é fruto do relacionamento entre os estados, E a materialização desse relacionamento ocorre através do que nós chamamos tratados internacionais ou convenções internacionais e também até mesmo dos costumes internacionais. Então, uma vez que os estados eles ratificam esses tratados internacionais, eles reconhecem os costumes internacionais, eles ficam, de certo modo, vamos dizer, obrigados ao cumprimento e à observância desses tratados e desses costumes que eles mesmos aceitaram, Então, uma vez também que esses tratados internacionais eles passam a integrar a ordem jurídica do país, o país ele fica obrigado ao cumprimento desse tratado e à observância desse tratado no âmbito interno, no ordenamento jurídico interno do país. Então, o que acontece com a internacionalização desses tratados, eles passam a condicionar a atuação dos órgãos, dos poderes constituídos, no sentido do dever de observância desses acordos internacionais. E o que a gente pode entender por controle de convencionalidade? Veja, o controle de convencionalidade consiste na análise da adequação dos comportamentos internos do país, da legislação, dos atos internos do país a toda a normatividade internacional. Então, uma vez que o país ele é signatário dos tratados, o ordenamento jurídico interno ele deve guardar correspondência com as normas, com os parâmetros estabelecidos internacionalmente. Então, controlar a convencionalidade significa verificar essa adequação do ordenamento jurídico interno aos padrões estabelecidos no plano internacional, principalmente, notadamente, por meio dos tratados internacionais. E, professor, quais que são as espécies desse controle? A doutrina que trata do assunto costuma trazer duas espécies, costuma afirmar que existem duas espécies de controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade de matriz internacional, que é aquele levado a efeito pelos tribunais internacionais, pelas cortes internacionais, incumbidas pelo próprio direito internacional, para o exercício dessa tarefa, e também fala-se numa segunda espécie que é o controle de convencionalidade nacional, esse levado a efeito pelos tribunais, pelos juízes nacionais dos estados. Quem que pode realizar esse controle de convencionalidade, professor? No âmbito internacional, a gente pode afirmar que qualquer tribunal ou corte internacional que tenha recebido essa incumbência, essa competência por meio de um tratado internacional, pode realizar o controle de convencionalidade. E no plano interno, como nós dissemos há pouco, os juízes e os tribunais, tanto de primeira instância, segunda instância, até tribunais ou cortes supremas dos países, ou cortes internacionais, também podem realizar o controle de convencionalidade. E esse mecanismo do controle de convencionalidade, ele tem sido operado por cortes internacionais em relação ao Brasil. E também tem sido aplicado aqui dentro do país? Sim, tanto no plano internacional como no plano interno, o controle de convencionalidade, que é um mecanismo relativamente recente, não tem sido tanto abordado ainda com uma certa profundidade na academia, agora que o Brasil começa a falar e essa discussão ela vem à tona no ambiente da academia e também no ambiente jurídico, tem sido operado. A Corte Interamericana, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela já realizou o controle de convencionalidade no plano internacional em relação ao Brasil, e no plano interno também nós já temos casos onde juízes
e tribunais, inclusive recentemente o Superior Tribunal de Justiça realizou o controle de convencionalidade em relação a determinadas leis domésticas brasileiras. E você pode citar alguns exemplos? Sim, certamente. Como eu disse, no âmbito internacional, o Brasil ele integra, né, a Organização dos Estados Americanos e no âmbito dessa organização existe um sistema de proteção dos direitos humanos. O Brasil, no âmbito desse sistema, ele assinou, ratificou e internalizou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, que é um tratado internacional de direitos humanos importante aqui para nós, e também ele reconheceu a competência jurisdicional da Corte Interamericana. E em 2010, num caso que ficou bastante conhecido no Brasil, é o caso Gomes Lund e outros versus Brasil, né, popularmente conhecido como o caso da guerrilha do Araguaia, a Corte Interamericana fez o controle de convencionalidade relacionado à lei de anistia brasileira em relação àquilo que prevê a Convenção Americana. Naquela oportunidade, a Corte condenou o Brasil, nesse caso em questão, e dentre as obrigações que constam na decisão, que foram impostas ao Estado brasileiro, a Corte condenou o Brasil a investigar, né, processar e punir pessoas que estariam envolvidas com crimes durante a ditadura militar, né? O Brasil alegou posteriormente que não seria possível essa parte do cumprimento da decisão, porque ele tinha uma lei interna que tinha concedido anistia às pessoas envolvidas, né? E a Corte, nesse controle, ela reafirmou que, na sentença, que não era possível, né? Não seria possível a lei doméstica brasileira, no caso a lei de anistia, né, servir de obstáculo, de impedimento para que o Brasil pudesse cumprir a decisão que, uma vez que ele assumiu, né, o compromisso por meio do Tratado Internacional da Convenção Americana e reconheceu a competência da Corte, ele estaria obrigado a observar a Convenção e, por fim, a lei de anistia, ela teria que ceder diante da Convenção Americana, né? Então, essa foi uma espécie de controle no plano internacional. Então, no âmbito interno, também o controle de convencionalidade vem sendo exercido. E eu cito dois exemplos que acabaram se tornando importantes, né, na jurisprudência recente brasileira. O primeiro deles é um exemplo positivo de controle de convencionalidade realizado por juízes e até mesmo recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, né, que fez um exame de compatibilidade entre o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que trata sobre os mecanismos de liberdade de pensamento e de expressão, né? Então, realizando o controle de convencionalidade, que é a verificação da compatibilidade do Código Penal, desse artigo 331, que prevê o crime de desacato, e a Convenção, os juízes entenderam, em alguns casos específicos, decidiram pela absolvição daquelas pessoas que estavam sendo ali processadas pelo crime de desacato, dizendo que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ela teria descriminalizado a conduta, né? Seria incompatível, portanto, o artigo 331 com a Convenção Americana. E esse entendimento ele foi chancelado no final de 2016 pelo Superior Tribunal de Justiça, que efetivamente descriminalizou o desacato, entendendo, né, pela sua incompatibilidade, pela incompatibilidade do Código Penal com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E o segundo exemplo é um exemplo triste, né, também ocorrido no ano passado. Ele se deu no âmbito do controle de convencionalidade entre a CLT e as convenções internacionais sobre direito do trabalho, que são tratados especiais de direitos humanos, editados no âmbito da Organização Internacional do Trabalho. Ali se realizou o exame da compatibilidade entre a CLT, o artigo 193, parágrafo 2º, né, e seguintes, que prevêem a possibilidade do empregado receber os adicionais de periculosidade e de insalubridade.
convencionalidade, né? Mas, de acordo com essa norma que eu citei, o empregado que trabalha em condições insalubres e, ao mesmo tempo, periculosas, ele não pode, de acordo com a norma interna brasileira, receber simultaneamente, cumular o recebimento desses adicionais. E o Brasil, ele é signatário, né, ele faz parte de 2 tratados importantes de direitos humanos relacionados ao trabalho, 2 convenções da OIT, a Convenção de número 148, que é uma convenção que consagra a necessidade de uma atualização constante da legislação sobre as condições de trabalho. E também a Convenção número 155, que determina que sejam realizados sempre ou verificados no âmbito interno do país os riscos para a saúde decorrentes da exposição simultânea de diversas substâncias e agentes. Então, nós já tínhamos um entendimento anterior da 7ª turma do TST, do ano de 2014, que, fazendo o controle de convencionalidade, tinha permitido aos trabalhadores a acumulação de tais adicionais. No entanto, em 2016, esse entendimento ele foi reformado pelo tribunal, né, pelo TST, que acabou entendendo que não seria possível a acumulação desses adicionais, que um dos argumentos utilizados foi que havia norma interna brasileira prevendo essa disposição da não possibilidade da acumulação. Então, de certo modo, ele acabou desprezando as convenções da OIT, que deveriam prevalecer no caso, porque são tratados especiais de direitos humanos e, de acordo com o entendimento atual do STF, esses tratados têm uma hierarquia aqui dentro do ordenamento jurídico brasileiro superior à da CLT. Eles se enquadram naquilo que o próprio STF chamou de normas supralegais, né? Então, eles estariam acima da legislação ordinária do país, estando abaixo somente da Constituição do nosso país. Então, esse foi um triste exemplo de controle de convencionalidade, onde o TST perdeu uma oportunidade, né, de fazer o controle e de conferir uma posição mais benéfica à pessoa humana, nesse caso, mais benéfica ao trabalhador. Você pode acessar esta e outras edições em nossas redes sociais ou até enviar um e-mail para a nossa produção. Obrigado pela presença, professor. Mais uma vez eu agradeço, Bianca, a oportunidade, o convite de estar aqui falando com vocês sobre esse tema, que é importante, ainda, como disse, né, pouco explorado na academia e no ambiente jurídico, e espero de alguma maneira ter contribuído, né, para que os nossos ouvintes tenham um pouco mais de conhecimento sobre esse tema, o controle de convencionalidade que nós tratamos hoje. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. O Tribuna Unitoledo vai ficando por aqui.